O Cruzeiro esperando os resultados do fim de semana da Série B, mas a torcida continua impaciente e mais uma vez se manifestou. Vamos chamar na turma do bate-bola o Samuel Venâncio. É isso, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola, 6h19. Antes do protesto, você falou aí sobre os resultados da rodada. O Cruzeiro tem chance de entrar em campo na segunda-feira contra o CRB na zona de rebaixamento. Até estava há pouco, mas o CSA sofreu empate do Confiança, o jogo já aos 43 minutos do segundo tempo. CSA com 1 a menos, Confiança empatou e com isso o Cruzeiro está ali na 16ª colocação, mas precisa torcer por uma derrota do Guarani, que joga contra o Operário daqui a pouco em Ponta Grossa, para não ir para a zona de rebaixamento e entrar ainda mais pressionado na segunda-feira contra a equipe do CRB, a bola rolando às 8 horas da noite no Mineirão. Mas sobre este protesto, o time do técnico Anderson Moreira, o torcedor, ele cobra uma reação imediata. O Cruzeiro começou muito bem em termos de resultados da Série B, 3 vitórias seguidas, e aí, naquele primeiro momento, um certo alívio, mas depois da vitória sobre o Figueirense, em Floripa, 4 jogos sem vencer na Série B. Veio a derrota para Chapecoense em casa, o empate com o Confiança em Aracaju, a derrota para o América no Clássico e a última derrota quarta-feira para o Brasil em Pelotas. Então o Cruzeiro, que estava lá em cima na tabela, foi descendo e agora está na parte de baixo. E contando com essa sequência, o Cruzeiro nos próximos 5 jogos vai fazer 4 em casa, no Mineirão. Então, quem sabe, com essa sequência, a vitória possa acontecer. Primeiro, o duelo contra o CRB, que já deu muito trabalho para o Cruzeiro neste ano, na Copa do Brasil, venceu aqui no Mineirão, empatou lá em Maceió e se classificou em cima do Cruzeiro. Então, é a equipe do técnico Anderson Moreira. E até para esta reação vir de forma imediata, esses torcedores foram hoje, a Toca 2, cerca de 50 integrantes da Máfia Azul. Os jogadores foram passando nos carros para chegar para o treinamento, e aí aquele pedido para uma entrega maior, para o Cruzeiro voltar a vencer, porque tá tudo em dia na Toca da Raposa 2, a diretoria vai trabalhando e os torcedores então pedindo esta reação por parte dos atletas do time do técnico Anderson Moreira. E alguns desses torcedores, eles até tiveram uma conversa com a diretoria, com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, com o Ricardo Drubis, que é diretor de futebol, com o David, diretor técnico. E nessa conversa amistosa eles passaram a cobrança, o pedido do torcedor para o Cruzeiro reagir, porque tem time para estar na parte de cima da tabela e não lá embaixo. Então é o pedido dos torcedores neste momento para a reação acontecer. E para buscar esta reação, o técnico Anderson Moreira, ele vai mexer na equipe? O Anderson, que na última partida ele apareceu com 3 novidades: o Matheus Pereira na lateral esquerda, o Jadson de volta ao meio campo e o Maurício também atuando como meia centralizado. Mas os torcedores pedem outras mudanças. Não sei se vão acontecer ou se o Anderson aposta mais uma vez em alguns jogadores experientes. De qualquer forma, a definição somente amanhã, quando o Cruzeiro vai fechar esta preparação, o treinamento à tarde, e depois já tem o início da concentração. E ainda o Anderson depende, claro, dos testes de Covid-19. Os resultados serão conhecidos neste domingo. O Cruzeiro vem seguindo um protocolo muito bem executado pelo departamento médico. Até agora, nenhum problema por causa do coronavírus, mas vamos aguardar esses resultados e ver se tem alguma baixa para o compromisso contra o CRB. E também se o Anderson Moreira vai relacionar o volante Jean. O Jean já vem treinando com bola há alguns dias, não se queixando de novas dores no joelho esquerdo.
e aí pode ficar também à disposição do técnico Enderson Moreira para este compromisso. O Jean, que esteve pela última vez na vitória sobre o Guarani, aquela virada em Campinas, ali o Cruzeiro pagava aquela dívida na FIFA, só que agora o negócio está pior do que antes. O nosso Domingos Sávio Baião, ele está acompanhando tudo e vai explicar o que o Cruzeiro precisa, o que o Cruzeiro não precisa, como que o Cruzeiro pode entrar na segunda-feira. Daqui a pouco todos os detalhes na turma do bate-bola. Agora, a diretoria, hoje o presidente Sérgio Santos Rodrigues esteve mais uma vez na Toca da Raposa 2 acompanhando, e o Cruzeiro trabalhando o tempo inteiro nos bastidores, porque para o Enderson Moreira ter novos reforços, ele depende da inscrição dos atletas. E aí o Cruzeiro, que teve ontem uma carta enviada pelo ACO do Clube Zorya da Ucrânia, falando que pode ser testemunha do Cruzeiro no processo na FIFA. O Cruzeiro apresentou toda a documentação, mas pede para a FIFA acelerar o processo, até para o Cruzeiro saber. Não vai aceitar o acordo, que está todo documentado com a assinatura do Clube Zorya e de todo mundo? Ou, se não aceitar, falar para o Cruzeiro o seguinte: para quem o Cruzeiro tem que pagar? Foi até um esclarecimento do Flávio Bozon, o superintendente jurídico do Cruzeiro, na entrevista coletiva que ele concedeu para a imprensa de forma virtual. Ele disse o seguinte: hoje o Cruzeiro não sabe para quem pagar. Porque o que acontece? O Clube Zorya, no dia 19 de agosto, mandou um comunicado: Cruzeiro, esse crédito que vocês têm com a gente, que vocês têm que passar para a gente, ele vai para essa pessoa aqui, da Estônia, para esse fundo de investimento. E aí o Cruzeiro negociou com esse fundo, então aguarda a situação. Se o Cruzeiro paga ou para o Clube Zorya ou para esse fundo de investimento, com quem o Cruzeiro tem um acordo e espera a homologação na FIFA para aí começar a pagar as parcelas. Então, hoje existe uma dúvida muito grande e o Cruzeiro quer que a entidade máxima do futebol acelere nesta questão para o Cruzeiro inscrever os novos reforços. Um deles já treinando. A informação da Itatiaia é que o Ivan Angulo chegou ontem, já treinou com bola hoje e agora vai finalizar a documentação e aguarda este parecer da FIFA para ser inscrito. A questão do Marquinhos Gabriel, que pediu para deixar o Atlético Paranaense. O jogador, ele não quis ficar no clube de Curitiba e aí o Cruzeiro conversa, porque ele recebe acima do teto. Então, o Cruzeiro não paga mais do que 150 mil para ninguém. Para ele ficar e jogar a Série B, teria que readequar ou o Atlético Paranaense fazer um complemento, já que o clube tinha contrato com o Marquinhos Gabriel até o final de 2020. E não foi o Cruzeiro que solicitou, foi o Marquinhos que pediu para sair. Então essa conversa ainda acontece para ver como vai ficar esta questão. E o outro nome, Manuel, é o do William Potker, que tem uma oferta realmente da Turquia. O Internacional tem contrato com o atleta até maio de 2021. Só que a proposta da Turquia não deve chegar nos moldes que vai agradar ao Inter e que vai agradar também ao William Potker. E aí poderia pintar o William Potker no Cruzeiro, claro, dependendo também desta questão da FIFA e de não chegar uma proposta muito boa do futebol da Turquia. O Cruzeiro segue ali monitorando, conversando e também para vir dentro do teto neste primeiro momento, recebendo os 150 mil reais. Então é este o Cruzeiro que vai trabalhando na dificuldade, mas claro, todo mundo sabe, Manuel, por tudo que o Cruzeiro já viveu, pela dificuldade financeira, o clube precisa estar na Série A em 2021, porque senão a situação vai ficar ainda pior na parte financeira. E é por isso que todo mundo cobra uma reação imediata a partir de segunda-feira diante do CRB. O técnico Enderson Moreira sabe que está pressionado, não podia ser diferente também a situação, com o Cruzeiro na parte de baixo da tabela da Série B. E vamos ver, Emanuel, ele muda o time para buscar esses 3 pontos, um jogo difícil contra o CRB.